Muito bem-vindos a estes episódios que nós vamos chamar de confissões, revelações, sincronidades do passado com o presente, futuro e a eternidade. Eu quero falar sobre coisas, da vida da gente, aquilo que a gente acha que foi bastante importante, e tivemos respostas suficientes também para poder ajudar outras pessoas também que se encontram em muitos tipos de problemas. Por exemplo, aqui eu estou com essa agenda aqui, ela é de 2017. Eu tinha feito um plano no final de 2016 de sair, do restaurante onde eu estava trabalhando. Já nesse final desse ano eu já tinha decidido já por mim que eu iria fazer. E nisso aí me veio a vida em paz. Eu estava passando por um momento muito conturbado de minha vida. Tipo assim, eram os piores, dessa primeira parte da minha vida, dos 45 anos. Eu estava passando, principalmente nessa época, que tá aqui, ó, 20 de 12 de 2016, a decisão, e depois 6 a 15 de 1 de 2017, vida em paz. Aqui eu comecei a sentir, essa necessidade e tal. Eu fazia uma reflexão de todas as coisas que eu tinha e tal. A gente já havia conquistado, enfim, todas as coisas que a gente era, no serviço, para servir e tal. Então, de repente, eu acabei, analisando e falando, poxa, na verdade, eu não posso considerar que eu tenho uma vida em paz, embora a gente olhava, tipo assim, as pessoas à volta e tudo, muitas pessoas admiravam e tal, ou de repente gostariam de estar no nosso lugar, mas na verdade tudo aquilo era muito bom, excelente, mas não era tudo, não era tudo ainda sempre, por mais que fosse, assim, esplêndido, prazeroso, de paixão e tal, o máximo que fosse, ainda não era assim. Eu comecei a entender que não era paz, aquilo, essas paixões e tal. É a mesma coisa de você falar de amor e de paixão, Os dois estão sempre ligados, mas cada um é cada um, cada um é cada um. Mas os dois estão sempre ligados, necessitando ali um do outro. Então, o que me chamou a atenção aqui, agora revisando por mais uma vez, em relação a isso, até porque a gente também teve aí uma intuição, de um curso que nós vamos fazer agora, acessível a todo mundo, vai ser 9 dias de transformação. Na verdade, esses 9 dias nós vamos estender eles até 30, 30 dias, 28 dias, vão ser 28 dias, um ciclo lunar. Então, tá aqui dia 23/2, Deixa eu ver aqui, como é que eu faço aqui? Daqui uns tempos nós vamos ter, ainda fica virado ainda, talvez depois desvia na câmera. Aqui, 23 de fevereiro de 2017. Aí eu tive um sonho, inclusive neste ano aqui, estamos ao vivo aqui no YouTube. Um abraço, gente. Então, este ano eu tinha
tipo assim, eu decidi, né, fazer alguma coisa diferente, ficar de uma maneira mais recuada, observando. Aí, tipo assim, às vezes parecia ter paz, mas na verdade não tinha paz, né? Embora eu nunca possa reclamar de não ter tido uma vida em paz, é uma vida muito boa, muito tranquila, mas é isso que eu observei. Quando a vida fica mais complicada, mais difícil, né? Isso não quer dizer só em sentido de matéria. Na verdade, o principal mesmo é a parte psicológica, né? A parte psicológica que é aquela parte que está ali antes do nosso corpo, né? Então, por exemplo, através de conhecimentos, assim, a gente pode evitar doenças, pode evitar males, muitas coisas que, né, chegaria ao nosso corpo. Então, podemos evitar. Então, o que me chamou a atenção aqui, desta vez agora que eu peguei essa agenda para olhar, que como eu estava dizendo, que no ano de 2017, aí eu fiz um exercício muito grande o ano todo de anotar sonhos. Eu tenho cada sonhos encabulosos, tive muitas experiências, por exemplo, foi uma época em que eu me desintoxicava mais um pouco, porque eu bebia demais nessas épocas, né? Então era uma época que eu estava fazendo uma desintoxicação, assim, né, geral, e eu comecei a exercitar muito, assim, lembrar dos sonhos, né? Porque a gente sonha todas as noites, né? E vários sonhos. A gente vive, às vezes vive vidas, né? Enquanto a gente está dormindo, né? Então é muito legal. E eu sempre fui interessado, né? Então nessa época aí eu estava fazendo um exercício e todos os dias anotando sonhos e tal. Foi tão legal que teve épocas que a gente conseguia colocar ali, lembrar, né? Igual aqui nessa agendinha aqui mesmo tem aqui, ó, haver sonhos de 5 paginazinhas dessa aqui, escrita assim pequenininha, igual eu sempre escrevia, né? 5 páginas dessa aqui com 7 sonhos de uma noite, né? Ou 3 sonhos, sei lá, às vezes um sonho só. Eu me lembro de um sonho que eu tenho também, acho que de umas 5 páginas, acho que nem é nessa, é na outra, numa página maior ainda, 5 páginas de um sonho só que eu tive, e que eu vejo muita sincronicidade com o momento agora. Esse sonho também foi em 2017, né? Então vamos lá, aí esse aqui, ó, que eu achei o primeiro aqui dessa agenda, foi um sonho que eu tive já ali logo depois dessa vontade, né, tipo assim, essa revelação que veio ali para mim, o que era que eu precisava, né? Foi quando eu comecei a almejar uma vida em paz. Aí, igual eu falei com vocês, às vezes as pessoas olhavam para mim, todas as pessoas, né, que conheciam a gente, convivia com a gente, sempre admirava, achando, né, que a gente tem muita paz e tudo. E na verdade a gente, né, tá sempre buscando a paz. Mas igual eu disse para vocês, cheguei num ponto de, né, poder conquistar várias coisas e tal, e ser assim até uma pessoa de muito destaque mesmo, né? Mas a paz mesmo, aquilo que é paz, tipo assim, parecia que eu nem sabia o que era paz. Eu sabia o que era paz, mas não era o que eu estava vivendo, né? Embora com muitas coisas, né, que às vezes é sonhos, né, de uma pessoa
A pessoa tem um sonho de realizar, e às vezes era uma convivência, era um jeito da gente viver, né? E tipo assim, a pessoa imagina aquilo ali, uma paz e tal, e a gente ali, né, acostumado naquilo, mas, e exatamente por isso, porque quando se tem paz, né, você é diferente, velho. Quando você tem paz, você não vai querer, né? Como diria o Chorão, não vai querer roubar treta com ninguém, né? Não vai querer guerra com ninguém. Quando a gente está em paz, não quer guerra com ninguém. Então este sonho me chamou muita atenção, presta atenção, olha. De 23 de fevereiro, né? Eu estava viajando em um ônibus. Eu estava viajando num ônibus, aí teve uma parada. E nessa parada, né? Essa parada, eu saí do bus, saí do ônibus e procurei e saí do local ali, né? Para poder fumar. E quando eu voltei à plataforma, que eu cheguei lá, o ônibus já não estava mais lá, né? Já tinha saído. Aí eu fiquei, né, ali e tal, aí e pensando ali. Daí a um tempinho o ônibus voltou. Aí o ônibus voltou para me pegar, né? Ele estava com umas 2 pessoas. Eu só não me lembro quem. Não consegui lembrar da fisionomia dessas pessoas, né? E íamos, aí depois, né, que o bus voltou, já pegou ali naquela parada e a gente estava indo embora, né? Uma estrada bem estreita, sabe que as estradas de filme, assim, lá bem no alto, assim, que tem um penhasco do lado, né? Uma ribanceira, sei lá, cada lugar se chama de um lugar, um barranco. Não, barranco no caso seria do outro lado, que é tipo assim, é uma montanha ali, né? Aí fazem aquela estradinha lá na pontinha, sendo que para cá vira um abismo e do lado de cá aquela proteção do barranco. Então era mais ou menos isso. A estrada, né, que a gente estava indo depois do bus ele ter voltado lá na parada. Beleza, a estrada bem... essa estrada bem estreitinha, né? A conta dela era de passar 2 carros, 2 ônibus assim, mas passava até, né, tinha que ser bem devagar e tal, para passar legal. Então, na direção contrária, estava vindo um ônibus, né? Bastante correndo, com bastante velocidade. E na hora de eles se encontrarem assim, né? Tipo assim, ainda era um pouquinho de curva. Na hora que era para eles se encontrarem assim, e ele vinha muita velocidade mesmo, descendo, e o que a gente estava assim, não era que era descida, era, né, um aclivezinho, né? No caso, o que vinha em declive e a gente lá ia para o aclive. Então, na conta assim de passar os dois, esse estava correndo muito, aí ele se desgovernou e começou a cair ali naquele abismo que tinha ali. E tipo assim, não chegou a bater, não chegou nem a encostar. Tanto o ônibus que a gente estava continuou andando normal, mas eu via e sentia tudo aquilo, né? Tipo assim, passou como um raio. Para você ver, eu estava com as vistas, né, obscuras assim, para me ver lá na frente, tinha como. E eu via este ônibus, né, já em alta velocidade de longe e, né, mostrando risco. Então, e vi também na hora que ele estava na frente assim que, né, ele não bateu, não encostou não, mas ali, não sei se ele assustou, o que aconteceu, se desgovernou
e já começou a cair. E eu via tudo aquilo assim, normal, né? Como se eu estivesse visto, como se eu estivesse vendo de uma visagem, de uma visão panorâmica. Então, muito legal. E agora aqui que vem a parte que mais me chamou a atenção a ver este sonho desta última vez, né? Então tá. Aí eu desgovernou-se e caiu no abismo. Eu contemplava tudo, mesmo com o ônibus em movimento, né? O outro deu umas mais de 20 capotadas, né? Virando assim, ó. E eu contando. Olha lá, ó. E quando mesmo capotava, eu via pessoas voando de dentro do ônibus, né? Por janelas, portas, aqueles buracos que tinham lá. Pessoas voando de dentro do mesmo. Aí de repente ele chegou lá num ponto e parou e ficou lá, né? Com as rodas para cima. E quando ele deu mais de 20 capotadas, né? Via as pessoas voando. Quando ele parou as capotadas e ficou fixo assim, ó, aí eu via como que se fosse aqueles o desenho de um espermatozoide, como se fossem espermatozoides assim, ó, um pouco maior do que o comum, né, o normal, mas eu via assim, ó, pela distância que eu tava, eu via, né, aqueles como se fossem espermatozoides assim subindo, muito interessante, iam subindo e no próprio sonho eu já tinha uma intuição, eu já tinha, né, uma revelação. Olha aqui, eu imaginava que eram as almas dos que estavam lá no ônibus, né, e haviam morrido, tanto aqueles que saíram, né. Então quer dizer, eu sempre, quando eu me lembrava desse sonho, eu sempre me sentia muito bem assim em relação a entender, né, a salvação das pessoas, né? É muito diferente. Eu não estou aqui para pregar nada para ninguém, né? Não quero fazer regras, nada para ninguém. A única coisa que eu quero fazer é ajudar com os meus conhecimentos. Quero conhecer mais. Estou sempre aprofundando naquilo que eu acredito, naquilo que faz bem para mim. Estou sempre aprofundando e quero que você participe disso também, ok? Eu tenho um prazer muito grande. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem condição, se você tem vontade de viver ou se você tem vontade de morrer, né? Não importa. Se você tiver um mínimozinho de esperança, né, e de vontade de ter uma vida completamente em paz, eu digo para você, é possível. Neste mundo, do jeito que é, né, tá, do jeito que tá e tal, sim. Até porque se a gente for fazer essas observações, né, aí que a gente pode acreditar mais ainda, não duvidar, né, como muitas pessoas acham, porque a gente vê, né, a evolução do ser humano, o propósito da evolução se concluindo, se concretizando. Então, se nós quisermos ficarmos presos ao passado, acaba a vida, né? Vai acabar a vida, porque cada vez mais a Terra será habitada por excelentes pessoas, excelentes seres que vão vir mesmo para este planeta para que haja, né, aquela cura
porque o nosso planeta foi muito maltratado, né? A própria humanidade, o próprio ser humano, a natureza, tudo isto. Mas nós podemos fazer alguma coisa, né? E aquilo que nós pudermos fazer, vamos fazer com toda certeza, porque o retorno é o dos melhor possível, que é em vida, em paz. E se você tiver paz, meu amigo, minha amiga, se você tiver paz, mas é paz mesmo, não é só felicidade, não é momento, não. Se você não é só paixão, se você tiver paz, né? Às vezes o mundo inteiro está caindo, a bolsa caiu, né? O coronavírus, etc, etc, etc. O desemprego, agora ninguém mais vai trabalhar, ninguém pode trabalhar e tal, tem aluguel, gasolina e não sei o que, né? Paz. Paz. Quando você tem paz, você não precisa ficar preocupado com o externo. Não precisa, porque você vai ver que o externo, ele vai se formar para te dar um reflexo do que você é, ou do que você está precisando, né? Daquilo que você precisa adquirir, ou que você precisa reconhecer em si próprio. Então, muitas oportunidades. A vida em paz é isso. Então, se eu tiver vida em paz, nunca mais eu vou ter um dia triste, nunca mais eu vou chorar, eu não vou ficar puto da vida quando alguém tentar me sacanear. Nada a ver com a sua vida em paz. Nada tem a ver, do mesmo jeito que um momento, né, que você vive ali de extremo prazer, felicidade e tal, exageros e tudo, mas, né, do jeito que você queria. E de repente acaba aquilo, aí você fica, né, se culpando, poxa, eu exagerei, não deveria ter exagerado, eu fiz isso, não deveria ter feito e tal, entendeu? Então, isto não é paz. Isto não é ter vida em paz. E nem o exato momento lá também não pode ser considerado paz, né? Na verdade, é considerado como uma fuga. Uma fuga em busca da paz, né? Só que a paz, ela envolve muitas crenças negativas, limitantes e até mesmo distorções. Poxa, se o ser humano é capaz de justificar, né, a mais grave falta de amor que podemos chamar de ódio, e aí a pessoa vai justificar, né, a sua falta de amor exatamente dizendo que estava provando amor. É tipo assim, é muita... E na verdade, né, nem sempre, às vezes a pessoa é maldosa para fazer isso, mas nem sempre, né, é exatamente limitações. São essas limitações das crenças, né, daquilo que nós ouvimos quando era crianças, ficávamos ouvindo direto, né? Existem 3 tipos de crenças, né? A crença limitante, a crença negativa e a crença que expande, né? Aquela crença que ela não tem fim, ela é infinita. Muito prazer estar com vocês.
neste primeiro episódio que eu falei, né, sobre este sonho. Eu achei muito interessante compartilhar, porque agora nós estamos aí também com o portal Vida em Paz, né? E esta revelação também que eu tive agora esses dias, né? A gente está preparando e vamos lançar para vocês. Todo mundo vai poder participar. Então é isso, meus amigos. Vida em paz para todos. E eu volto depois para poder falar com mais detalhes sobre esse curso, onde eu vou falar dos 21 temas que vai mexer com a sua vida. E se você quiser ter vida em paz, participe. Grande abraço e um beijão para todos.